Boa noite, graças e paz, queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Louvado seja o nosso grande e eterno Deus, por mais um dia que Ele tem nos concedido, pela sua infinita graça, amor, paz, bondade e misericórdia. Gratidão a esse Deus maravilhoso, porque até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado com a sua mão direita. Meu amado, esse Deus Todo-Poderoso nos deu uma noite maravilhosa de sono, descanso, de tranquilidade, de renovo, na sua presença, e Ele agora tem nos concedido o privilégio e a graça de contemplarmos um dia, um dia inteiro na sua presença em nome de Jesus. Juntamente com esse dia, esse Deus Todo-Poderoso tem nos preparado uma palavra poderosa e maravilhosa aos nossos corações. Se encontra no livro de Jó, capítulo 1, verso 21 e 22, que diz assim: E disse, saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja Deus por essa palavra. Queridos, quando nós lemos a história de Jó, quando nós adentramos a história desse homem que era íntegro, que era temente, que era obediente a Deus e que se desviava do mal, nós vamos ver que Jó, ele era um homem muito abençoado por Deus. Jó tinha muitas posses, Jó tinha muito gado, Jó tinha ovelhas, Jó tinha jumentas, Jó tinha camelos, e Jó tinha muitos servos ao seu dispor, louvado seja Deus. E nós vamos ver que quando Satanás ele se apresenta, ele vem no meio do povo de Deus, e quando vieram se apresentar diante de Deus, Deus olha para Satanás e Deus diz: de onde tu vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus diz: tu tem visto o meu servo Jó? Não há na terra homem semelhante a ele, homem íntegro, temente, obediente a mim e que se desvia do mal. Satanás, ouvindo Deus falar maravilhas acerca de Jó, ele tenta atribuir que Jó era fiel a Deus por conta das suas riquezas. E ele diz também: Jó não é temente, Jó não é obediente a ti, não é fiel a ti, sem causa não. Tu tem abençoado ele em tudo. Ele é o mais rico do Oriente, Então Satanás, ele tenta atribuir, que a causa, o motivo de Jó ser fiel, de Jó ser obediente, de Jó ser um homem íntegro diante de Deus, era por conta das riquezas, porque Deus o abençoara de uma forma grandiosa e maravilhosa. Só que, quando Deus dá permissão para o diabo tocar nas finanças, nas riquezas, nas posses de Jó, nós vamos ver que Jó, ele perde todo o seu recurso, ele perde todas as suas posses, todo o seu gado, louvado seja Deus, mas mesmo assim Jó continua fiel a Deus. Jó manteve sua fidelidade, sua integridade, louvado seja o nome do Senhor, e sua fidelidade a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em tudo Jó, ele foi fiel a Deus. Mesmo quando perdeu a sua família, Jó continuou fiel a Deus. Mesmo quando sua esposa mandou Jó, no auge da sua enfermidade, amaldiçoar Deus e morrer, Jó, ele manteve-se fiel a Deus. E ele disse, louvado seja Deus, no versículo 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. A palavra de Deus diz que nada trouxemos para esse mundo, e é bem certo que nada dele levaremos. Jó sabia, louvado seja o nome do Senhor, que a sua fidelidade, a sua integridade, louvado seja a sua adoração a Deus não se constituía naquilo que ele tinha, naquilo que Deus fazia na vida dele, mas pelo que Deus era na vida de Jó. Louvado seja Deus. Aprenda uma grande lição através dessa mensagem. Muitas pessoas estão adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor, enquanto estão com o bolso cheio de dinheiro, enquanto têm posses, enquanto têm status, fama, enquanto têm um nome na praça, louvado seja Deus, enquanto têm glória humana, enquanto estão por cima.
Essas pessoas conseguem ser fiel a Deus, só que a sua fidelidade apenas se consiste porque elas têm, louvado seja o nome do Senhor, porque elas olham para si e elas se veem como pessoas bem apresentáveis, bem constituídas, bem sucedidas em meio à sociedade. Mas Jó não. Jó foi fiel a Deus em tudo. Quando tinha, Jó manteve o culto, bendito seja o nome do Senhor. Quando perde tudo, o culto de Jó é o mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Jó, culto de adoração a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou Jó com culto de adoração e fidelidade a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Essa palavra nos ensina, meus amados, uma grande lição, que nós devemos ser fiel a Deus e nós devemos adorar o nome do Senhor, mesmo, louvado seja o nome do Senhor, quando estamos passando por situações adversas, mesmo quando estamos sem nada, porque o louvor e a adoração e a nossa fidelidade e a nossa integridade para com esse Deus maravilhoso que tanto tem feito por nós, não se consiste em bens materiais, não se consiste em glória humana, louvado seja Deus, não se consiste, meus amados, em poder terreno, não. Louvado seja Deus, é pelo que Ele é na nossa vida, é por algo muito maior que Ele tem preparado para aqueles que verdadeiramente são fiel a Ele, no muito e também no pouco. Louvado seja Deus. Então faça como Jó, que o teu culto de ação de graça não seja tão somente quando você ganha, quando você recebe, mas também quando você perde. Louvado seja Deus. Seja como Jó, mantenha-se íntegro, temente e obediente e fiel a Deus, não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, o seu culto deve ser o culto de Jó. Perdendo ou ganhando, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo Jó foi fiel a Deus. Em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Que o nosso culto seja um culto, louvado seja o nome do Senhor, um culto racional, um culto consciente, louvado seja Deus, de adorarmos, exaltarmos e glorificarmos a beleza da formosura do Rei da Glória por tudo que Ele é na nossa vida, independente se Ele faça ou se Ele não faça. Glorifique e adore, porque algo maior esse Deus tem preparado para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço. Fica com Deus.